Oiê, eu tô aqui para apresentar o quarto e último vídeo do terceiro módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual. Esse terceiro módulo, como a gente já sabe, é coordenado pela professora Cristina da Universidade Federal de Alagoas e tem como tema o si mesmo, identidade e diferença no coração da subjetividade. Nesse quarto e último vídeo do terceiro módulo, a professora Cristina explica a distinção entre as noções de eu e si mesmo e mostra como esta última noção, si mesmo, tem uma sutileza que permite que falemos numa alteridade constituindo a identidade. A professora Cristina conclui esse vídeo abordando as noções de cogito partido e cogito ferido, que complementam a compreensão de sujeito em Paul Ricoeur. Espero que vocês gostem desse último vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais, o nosso Twitter e o nosso Instagram. E com a palavra, a professora Cristina. Olá, hoje eu vou apresentar o quarto vídeo dessa série, né, do módulo 3, e o título que eu vou abordar hoje é o cogito partido inferido, um sujeito possível, né. Bom, a gente viu no vídeo anterior que a proposta, né, de explicar a permanência da pessoa por meio de uma identidade narrativa, ela traz alguns elementos para resolver um dos principais impasses do problema da identidade pessoal, né. Esse impasse, como a gente viu lá desde o primeiro vídeo, consiste basicamente na dificuldade em se encontrar algum critério, né, que seja fixo o suficiente para que a gente possa basear nele a nossa crença de que as pessoas são sempre as mesmas, né, apesar das mudanças, né, sejam físicas, psicológicas, mudanças de opinião, né, de hábitos e etc, né. Então, a noção de identidade narrativa, ela vai, de certo modo, incorporar a mudança na própria identidade, né? Incorporar a interpretação, legitimando esses fatores como sendo parte do sujeito e não mais meros acidentes, né? É por isso que o Ricoeur, nessa obra que nós estamos aqui homenageando, Si Mesmo como Outro, ele vai falar de um si mesmo e não de um eu, né? O si mesmo, ele tem essa espessura, né? Essa distensão temporal, essa abertura para mudança, para uma certa distância, né? Entre o idem e o ipse, como a gente viu lá no exemplo da promessa, né? Num dos vídeos anteriores, né? Ele tem essa abertura para a linguagem também, né? E também essa disposição para um inacabamento, né? Coisas que a noção de eu não conseguiria abarcar. Então, por isso que a gente fala de um si mesmo, e por isso que é a palavra si mesmo, né? A expressão si mesmo que está no título da obra, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para guiar esse nosso último vídeo é a seguinte, né? Que tipo de sujeito é esse que resulta, né, nessa noção de identidade narrativa, que a gente pode compreender a partir da identidade narrativa, né? Que sujeito é esse, né? Um eu que se narra, que se interpreta, né? Que pode se equivocar, que faz uma história de si mesmo e se identifica a partir dela, né? Que tem suas vivências influenciadas por essa sua própria história, né? Que sujeito é esse? Um sujeito cujo sentido está permanentemente em aberto, né? Está sempre sujeito a novas redescrições de si, enquanto ele viver, né? Esse sujeito, né, a gente pode dizer a partir dessa obra, o si mesmo como outro, é um sujeito possível, né? Então, para focar bem essa ideia de um sujeito possível, eu trouxe aqui uma citação de um filósofo que também é comentador do Paul Ricoeur, que se chama Jean Greisch, né, para tentar me aproximar dessa ideia, né, do que seria um sujeito possível. O Greisch vai dizer o seguinte: enfim, o si, que não é mais um sujeito, mas igualmente não é um não sujeito, pode-se compreender a si mesmo como outro, ao reconhecer que a alteridade e passividade é constitutiva da ipseidade, ao invés de vir como um acréscimo externo sobre uma ipseidade já constituída, né? Então essa passagem que o Greisch traz, ela nos mostra um elemento novo, né? Que aqui aparece com esse nome, alteridade e passividade, né?
Então entra aí uma nova luz em cena para ajudar a gente a explicar o que seria esse sujeito possível, né? É uma alteridade, né? Então uma alteridade e passividade. Sendo alteridade é algo estranho ao eu, né? Algo que é outro, né? Como diz a própria palavra, né? E não o mesmo, né? Por definição. Só que vejam, é uma alteridade que não é ativa, e sim passiva, né? O que isso significa exatamente, né? Para dizer em poucas palavras, significa que o si mesmo ele é atravessado por alteridades, né? Só que ao modo de uma composição, né? Existe uma alteridade ou várias alteridades que compõem o si, né? Então ele é composto por elas, por isso o termo aí passividade, né? Se quisermos, nós podemos falar em alteridade constitutiva também, que é inclusive a expressão que o Ricoeur usa, né? Eu leio uma passagem dele que está lá no prefácio do Si Mesmo como Outro, né? Ele diz o seguinte: uma alteridade que não é, ou não é apenas, comparação, é sugerida por nosso título. Alteridade que possa ser constitutiva da própria ipseidade. O si mesmo como outro sugere logo de saída que a ipseidade do si mesmo implica alteridade num grau tão íntimo que uma não pode ser pensada sem a outra. Olha aí o nosso tema, né? Identidade e diferença juntas, né? Uma passa para dentro da outra. Ao como gostaríamos de atribuir o significado forte, não só de comparação, si mesmo como outro, significando aqui si mesmo semelhante a outro, mas sim de implicação, si mesmo na qualidade de outro, né? Então, na obra aqui, claro, vai ter todo o desenvolvimento, né, do que seria essa alteridade constitutiva, né, de um si mesmo na qualidade de outro, né, e lá ele vai desenvolver mostrando em três, o que o Ricoeur chama de figuras da alteridade. A gente não vai ter tempo para falar disso aqui, né, mas em vez disso eu vou focar na especificidade dessa constituição dupla, né, por assim dizer, do sujeito, né, um si que acopla a alteridade na sua própria identidade, né. Se a gente voltar àquela passagem do Greiche que eu trouxe agora há pouco, ele já colocava, já apontava para isso, né? Ele dizia um si que não é nem sujeito, nem não sujeito, né? Então, vamos tentar, por essa via também, tentar compreender o que ele quis dizer, qual que é a especificidade desse sujeito, né? Como assim? Não é nem sujeito, nem não sujeito, né? Do que se trata, então, o si mesmo, né? Essa noção de um si mesmo, que é constituído pela alteridade, né, como a gente vem falando aqui, né, suas mudanças, suas interpretações de si, né, configuração, refiguração, as narrativas de outras pessoas, que também vão ter uma importância aí na constituição do si mesmo, né, esse si mesmo, ele é um cogito, né, e o Ricoeur faz questão de defender isso. Esse termo aqui, cogito, ele vai ser importante, né, e é por isso que o Ricoeur mantém, né, porque ele vai assegurar que se trata de um sujeito que é capaz de conhecimento de si próprio e que também é capaz de desempenhar um comportamento ético, né. Então, veja, ele é capaz de conhecimento, só que esse tipo de conhecimento de si, ele acaba tendo que ser revisto, né, não é mais um conhecimento direto, em que o eu aparecia para si mesmo, numa situação de transparência, né, mas vai ser um conhecimento, pelo que o Ricoeur gosta de chamar de via longa, né, dos desvios, das mediações, um conhecimento hermenêutico, né, e esse comportamento ético, que também é garantido aí por esse termo cogito, também vai ser reconsiderado, né, numa tentativa, eu já mencionei aqui, né, o que o Ricoeur chama de uma pequena ética, né, que é uma ética que tenta conjugar tanto aquela intenção da vida boa, com a vivência que se insere numa sociedade, no meio de regras, obedecendo a normas, né. Então, esse cogito, né, ainda que seja um cogito, né, para garantir tanto a possibilidade do conhecimento quanto uma inserção numa vida ética, né, não é um cogito soberano, né, só que ao mesmo tempo ele não é um nada. Então, por isso a afirmação do Greiche, nem sujeito, né, no sentido soberano, nem não sujeito, um nada, né. Nos termos do Ricoeur, a gente vai entender, né, de que forma esse nem sujeito, nem não sujeito, nas palavras que ele usa, né, nem cogito exaltado, nem cogito humilhado, né. Então esse cogito que vai brotar dessa interpretação do si mesmo, ele é um intermediário, ele é um cogito que existe,
né? Mas que ele não tem plenitude, aquela plenitude que muitas vezes se espera dele, né? Por isso que ele vai ser partido, né, e ferido. Bom, em filosofia a gente sabe que uma maneira bastante interessante, né, da gente se aproximar da explicação do que um conceito é começar pela explicação do que ele não é, né? Então, para tentar explicar o que o Riquet entende por cógito, partido e ferido, que é o título aí do vídeo de hoje, né, eu vou começar dizendo que ele não é nem um cógito exaltado, nem um cógito humilhado, né, para depois dizer efetivamente o que ele é, né? Essas definições estão todas lá no prefácio do Si Mesmo como Outro, né? O cógito exaltado seria aquela compreensão que a gente herdou da tradição deixada por Descartes, enquanto o cógito humilhado seria aquela compreensão que a gente herda aí, né, da tradição cujo representante que o Riquet elege é o Nietzsche, né? Então, o que seria, para começar, o cógito exaltado, né? A ideia de um cógito exaltado trazida por essa tradição cartesiana, né, é aquela que procurou pensar num sujeito que seria a fonte do conhecimento seguro e verdadeiro, né? Esse sujeito que se descobre pelo exercício da dúvida, a dúvida metódica, como Descartes coloca lá, né? Esse sujeito, para o Riquet, ele é desancorado, né? Por quê? Porque ele é centrado no pensamento racional, né? Então, tem uma citação aí do Riquet, ele vai dizer justamente isso, ele é desancorado porque ele não considera outros aspectos igualmente relevantes para pensar essa subjetividade, o si mesmo, né? Como a sua história, a interpretação, né? Por exemplo. Já a ideia de um código humilhado, da qual o Riquet também quer marcar uma certa diferença, uma certa distância, né, tem a ver com a dificuldade de nós atribuirmos capacidades ao sujeito, né, justamente por não se poder ter certeza sobre ele, né. Bom, então se o sujeito se reduz a uma multiplicidade, né, o Nietzsche tinha uma expressão que ele gostava de dizer, um edifício social de muitas almas, né, se o sujeito é isso, afinal de contas, né, e se a verdade do eu também está sempre nos limites de uma interpretação, segundo essa leitura, né, como uma interpretação, como qualquer outra, ela pode estar certa ou pode estar errada, né? A questão é, será que por causa disso a gente deve concluir que esse sujeito não pode dizer eu, né? Que ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos de modo legítimo, né? Por ele não nos dar garantia, a gente pode é legítimo deixar de atribuir as capacidades para fundamentar nele o conhecimento de si e uma ética, né? Até que ponto essa suspeita nos leva a abrir mão de certas especificidades do si mesmo, né? É isso que está em jogo aqui. E justamente uma das grandes contribuições do Si Mesmo como Outro é ter estabelecido a ideia de um homem capaz, né? Apesar da fragilidade da identidade, o Riquet faz questão de demarcar que o homem é sim capaz, né? Capaz de falar, capaz de dizer eu, capaz de narrar, capaz de agir, né? Capaz de receber imputações, se responsabilizar pelos seus atos, né? E que nós podemos sim contar com esse outro ser humano, né? Por isso que o Riquet acha importante manter o cógito, ainda que esse cógito seja aí partido e ferido, né? Então agora que a gente já disse o que mais ou menos o cógito não é, né? Nem o exaltado nem o humilhado, vamos ver então o que ele é, né? O cógito partido, para começar, né? Briser, a palavra em francês que o Riquet utiliza, né? O partido aqui diz respeito a uma cisão interna, né? No ser, então ela tem um aspecto ontológico. O Riquet já vem desenvolvendo de longa data essa ideia, né? Desde o primeiro tomo da Filosofia da Vontade, que é de 1950, que foi a tese de doutorado dele, né? Ele pensou essa cisão interior, né? Ele dizia lá que tem a vontade consciente, né, no voluntário e involuntário, mas também tem uma necessidade vivida, que era um tipo de determinação com a qual eu só posso consentir, né? 10 anos depois, no segundo tomo da Filosofia da Vontade, o Homem Falível, aparece de novo essa cisão ontológica, né? Só que ali já na forma das dimensões de uma finitude e de uma infinitude, dimensões que compõem o ser
desse si mesmo, que ele ainda não falava em si mesmo, né? O homem acaba sendo o quê? Essa mediação imperfeita entre finito e infinito nessa obra de 1960, né? Ele vai usar a expressão lá de uma desproporção ontológica, né? Então tem uma desproporção interna ao seu ser, né? E na obra que a gente está aqui homenageando, né, em 1990, o Si Mesmo como Outro, essa cisão volta a ser debatida, a ser refletida, né? E aí ela vai assumir a forma dessa subjetividade que a gente está aqui tentando explicar, né? Que acolhe a própria alteridade no seu ser, que é justamente aí o binômio identidade e diferença, né? No coração da subjetividade, né? O título aí do nosso módulo, né? Então, eu trouxe aqui uma citação do próprio Riquet, onde vai tentar mostrar um pouco essa especificidade desse cógito que ele delineia para a gente, né? Na qualidade de crédito sem garantia, mas também na de confiança mais forte que qualquer suspeita. Então, vejam, nenhuma garantia na linhagem aí do Descartes, nenhuma suspeita tão forte aí na direção aberta por Nietzsche, né? Então, na qualidade de crédito sem garantia, mas também na de confiança mais forte que qualquer suspeita, a hermenêutica do si pode pretender manter-se a igual distância do cogito exaltado por Descartes e do cogito cuja queda Nietzsche proclamou, né? Então, o cogito partido está aí entre uma e outra, um e outro extremo, né? Para se pensar o sujeito. Só que eu falava lá no começo que esse cógito também é ferido, né? Blessé, né? Então, também é importante aqui esse adjetivo, mas é importante destacar que ele se dirige mais para um aspecto epistemológico e não tanto para esse aspecto ontológico que tem sido o fio condutor do módulo, né, da nossa exposição, que foi dividida em 4 vídeos, né? Se partido, né, cógito partido dizia respeito ao ser do si mesmo, né, ontologicamente cindido em identidade e diferença, né, o ferido, ele já vai remeter mais propriamente à problemática do conhecimento, né? O cógito, ele é partido e ferido, mas é bom a gente fazer essa sutil distinção, né? Então, é a problemática do conhecimento sobre si mesmo que está em jogo quando a gente fala do cógito ferido, né? O si mesmo é um cógito ferido e essa ferida, ela está aonde, né? Ela está na pretensão que a gente tem de abarcar uma compreensão total do nosso próprio ser, né? Então, é isso que é ferido, né? Essa nossa ambição, né? De querer possuir aquilo que nós somos, né? Então, essa é a ideia de um cógito partido e ferido. Obrigada.